Estamos iniciando mais um programa Emanuel Messias Convida. O intuito maior deste programa semanal é contar, cantar e mostrar pessoas que fazem ou fizeram uma Cataguases mais alegre, mais próspera e mais feliz, num papo bem informal e descontraído. E hoje a nossa convidada é Cacate Souza. Seja bem-vindo, Cacate. Muito obrigada. Eu agradeço o convite e fico muito honrada de ter sido convidada em meio a tanta gente famosa que vocês chamaram aí. Não, que nada, honrado estamos nós, né? Obrigada. A Cacate, ela tem formação em artes pela UFJF. Não é mesmo? É isso né? mesmo. E ela é professora do Sistema Municipal de Educação. Ela vem de uma família musical. O seu pai, nada mais, nada menos que o nosso querido amigo Zi, o Alfredo, né? Então, não precisa falar mais nada, né? E ele sempre a incentivou na música. E a mãe dela também sempre a incentivou na dança. Não é mesmo, Cacate? No canto também. No canto também, na dança, a mamãe né? sempre cantou em casa pra gente e tá cozinhando, tá cantando. Mamãe, Isso. até hoje ela é assim. E a dança fica também nesse meio aí. A dança é porque na minha época de adolescência, né? A Donione tinha um grupo de folclore e ela sempre incentivou a gente. A minha irmã fez balé e eu fiz dança folclórica com a Donione. Eram momentos diferentes, né? Aí eu sou bem mais velha que a minha irmã. Mas a minha mãe sempre incentivou a gente nesse sentido. O seu pai tem passagem musical no Grupo Aéreo também, já tocamos com ele num festival lá em Barroso. Bom, enfim. Mas eu sei também que você conta histórias, né? Histórias fantásticas. Participou do projeto do Eduardo Henriques, né? Eu começo, você conta. Né? Por 2 vezes, não foi? Foi. Por 2 vezes. Então, e como é que veio essa ideia sua? Como tudo começou, essa contação de história? Bom, para a gente gostar de história, tem que escutar a história desde o início, né? Desde quando você é criancinha, pequenininha. E eu lembro muito da minha avó, mãe do meu pai, contando história para gente. E ela contava umas histórias muito bem-humoradas. E ela sabia como contar. E aquilo seduzia a gente. A vovó chegava, a vovó chegou. Só para ouvir as histórias dela. E eu acho que foi daí que partiu essa linha minha, né, de contação de história. Então a história veio da sua avó. Da minha avó, vó Laura. Ah, vó Laura. Que legal. Agora, outra coisa, você faz parte também do projeto Proler. É isso mesmo? Então, conta pra gente como que é esse programa, como funciona esse projeto. Bom, esse projeto, ele foi criado há muito tempo, aqui na cidade, ele existe há 26 anos, 27, mais ou menos. Quem trouxe ele para cá foi a Maria Lúcia Mendonça, quando ela era secretária de Educação. Mas antigamente, era um projeto da Biblioteca Nacional. Mas com o passar do tempo, muitas políticas públicas, ele foi se diluindo. Algumas prefeituras assumiram o papel de manter esse projeto. A universidade também, algumas universidades também assumiram, mas a Biblioteca Nacional abandonou o projeto. Mas é um projeto super interessante porque a gente leva para as escolas municipais contações de história para crianças que não têm a oportunidade de ir a um teatro, de escutar esse tipo de histórias que a gente conta. A gente faz teatro, a gente conta história. E já teve assim, várias formações o Proler durante todo esse tempo. E eu estou no Proler tem pouco tempo, eu sou nova lá no Proler, só tenho 8 anos que estou lá. Mas desde o início eu acompanho esse projeto. E a gente trabalha assim dessa forma bem criativa para seduzir mesmo a criança e fazer com que ela passe a procurar a biblioteca para... eu gostei daquela história, vamos lá procurar. Tinha aquela poesia legal, vamos ver o livro que tinha. Então, esse é o objetivo do Proler. Que legal. O projeto é bem bacana. Eu já assisti algumas peças de vocês, alguma apresentação, inclusive no Centro Cultural Humberto Mauro. Bom, enfim. E hoje, a sua trajetória profissional hoje, qual que é?
Bom, eu comecei um pouquinho tarde, sabe? Eu fui para a faculdade mais tarde e comecei a trabalhar mesmo mais tarde, porque antes, o meu marido era do Banco do Brasil e ele ficava assim 2 anos e meio numa cidade, 2 anos na outra, e aí eu não trabalhava fora. Quando a gente foi para Juiz de Fora, eu decidi que ia fazer faculdade. Então, isso já tinha rolado 21 anos da minha vida. E aí eu fui fazer faculdade, e eu comecei a trabalhar, e eu vim trabalhar aqui, primeiro, no Centro das Tradições Mineiras. E eu dava aula de artes plásticas. Foi um projeto maravilhoso, que eu tenho saudade desse projeto. E depois eu fui trabalhar no Instituto Chica também. Lá eu trabalhei com uma oficina de papel machê. Também foi um projeto maravilhoso. E eu tenho saudade dessas instituições que faziam com que os jovens participassem, tinham uma vida ativa e produtiva. E que hoje a gente vê muitos grupos, por exemplo, o Girarte, que saiu lá de dentro do CTM, que a gente chamava, né? E eu fico com pena de ver essas crianças que não têm essa oportunidade. E aquilo era muito lindo, era muita criança e todo mundo fazendo aqueles trabalhos com amor e tudo. E hoje eu estou no Proler, que é esse projeto lindo também, que eu amo. E agora, no momento, como a gente está trabalhando remotamente, somos só 2 pessoas, eu e a Silvana Namorato. Mas que assim que a gente começar a ir para as escolas e tudo, a equipe vai aumentar, porque para a gente fazer um teatro bem feito, uma coisa bem feita, a gente precisa de mais pessoas trabalhando com a gente. Então, Cacate, eu queria que você contasse para a gente aqui qual é a importância da história na formação de uma criança, né? E as consequências dessa história quando ela se tornar uma pessoa adulta. Bom, alguns escritores falam que contar uma história é como dar um presente. E se a gente começa a contar a história e a criança ouvindo desde pequenininha, esses conceitos de amor, de justiça, de medo, tudo é um projeto fantástico que chega na criança de uma forma bem sutil, que ela possa entender sem levar aquele choque quando acontece na vida dela. Que é o caso, por exemplo, de Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Branca de Neve, esses contos de fadas, que eram escritos justamente para isso, né? E a partir daí, eu acho que a sedução da história vai ser explícita normalmente depois, quando ele já está adulto. Aí, porque ele vai procurar uma boa literatura e, você sabe, né? Quem lê, escreve. Quem lê, escreve bem. Quem lê muito, escreve melhor ainda. E, por exemplo, eu tenho uma experiência muito boa com meus filhos, que eu sempre contei história para eles, antes de ser professora do estado e do município e trabalhar com história. E hoje eu vejo meu neto também, com 3 anos, ele já conta a história. Essa história que eu vou contar, ele adora e ele sabe contar essa história. Então, isso vai ser muito importante para ele. Essa história também, que eu vou contar, foi fundamental na formação da minha filha, dos meus filhos, das minhas sobrinhas, porque elas ouviram essa história muitas e muitas vezes, e depois virou livro. Então, no dia que o livro foi editado e foi lançado, para elas foi assim, um presente de vida. Então, tá, antes de você contar essa história que você falou que vai contar, eu quero te falar que eu te acompanho no Facebook, a gente faz aquelas curtidas, faz aqueles comentários, eu vejo você tocando violão, etc, etc. Mas eu queria, então, já você falou que vai contar uma história aí, conta a história tocando, tem como tocar uma música contando a história? Tem, porque até o projeto, o Proler, a gente sempre faz assim. A gente, quando vai fazer o projeto, a gente escolhe uma história para contar. Então, escolheu a história, aí a gente vai pensar qual música a gente vai introduzir essa história, porque a música chama a atenção da criança. Se você já vai direto com a história, nem sempre a criança vai prestar atenção logo do início. Então, a música já vai preparando a criança para aquela situação. E
Aí a gente pensa, depois da música, no figurino. O que a gente vai usar para apresentar essa história? Então, é tudo muito bem trabalhado nesse sentido. Cenário, figurino e a música. E a história que eu vou contar? Eu vou tocar uma música introdutória e depois eu vou contar a história. Tá, o violão está à sua disposição aí. Passarinho, passarinhozinho, leva pro seu ninho um raminho de alecrim. Passarinho, passarinhozinho, leva pro seu ninho um raminho de alecrim. Mostra para mim um bom caminho, mostra para mim um bom caminho. Passarinhozinho do raminho de alecrim. Passarinhozinho do raminho de alecrim. Livre Pássaro era um príncipe que de livre só tinha o nome. Vivia num desses livros de histórias encantadas com reis, rainhas, castelos e fadas. O seu reino era diferente. É que o rei, seu pai, mandou que construíssem torres altíssimas, gigantescas, majestosas. Torres que uniam o céu à terra. É que o rei tinha medo que um dia seu reino perdesse o prumo, mudasse de rumo e saísse rodando por aí. Livre Pássaro, então, vivia na torre mais alta de toda a aldeia. Esse era outro medo do rei. Já pensou se alguma coisa acontece a meu filho Livre Pássaro? Quem irá governar em meu lugar? Filho é como um tesouro, tem que crescer em lugar seguro e seco. Mas o que o rei não sabia é que seu filho crescia com uma dor maior que todas as torres. Livre Pássaro tinha dor de solidão e, como amigo, um único livro. E esse ele não largava de sua mão. Tudo que conhecia, tudo que via, era do livro que ele lia. Até que um dia, de dia, um vento forte, rumando para o norte, bateu de cara na janela de Livre Pássaro. O garoto, de susto, quase morria. É que o vento foi tão forte que varreu o branco do chão, levando para longe as nuvens de algodão. Nossa, como é lindo o reino do meu pai! Tudo tão colorido, mas tão pequeno. O menino, então, chora de decepção. Uma fada que passava por ali justinho naquela hora, rumando para uma outra história, ouvindo o choro, resolveu ajudar. Menino, por que choras? Choro porque sou um gigante. Posso pisotear meu povo, não sirvo para ser governante. Ora, é a distância que te ofusca, pois a outros olhos distantes não passas de um pontinho errante que pensa ser um elefante. São 3 dias de escadas para subir, 3 dias de escadas para descer, 6 dias que o rei, seu pai, demora para chegar até aqui. Terás 6 dias. Se nesse meio tempo não retornares, do mundo serás e o teu nome honrarás. Livre Pássaro pensou que nada. Num instante estava lá no meio da multidão e ele não sabia se encolhera ou se seu mundo crescera. O que ele sabia era da alegria de poder provar e conhecer tudo. E conheceu. Passaram 3 dias. Vieram outros 3. Cumpriu-se a profecia. O príncipe menino virou príncipe passarinho e voou para bem longe. Muita gente acha que a história aqui terminou. Mas quem pensa assim se enganou, porque nas noites de lua cheia, um passarinho fujão vem pousar na torre mais alta da aldeia e fica de lá, vendo seu povo de botão. O Príncipe Livre Pássaro e o Reino dos Botões, de Marco Andrade. Poxa, que legal. Muito bom, Cacate. Obrigada. Excelente, né? Muito obrigada.
Cacate, nós queremos te agradecer muito a sua participação no nosso programa e queria deixar o microfone para as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço a oportunidade, porque, como eu falei no início, tanta gente boa, o Carlos Sérgio veio aqui, o Washington Magalhães, a Eliane, muita gente, e aí E eu, gente, mas eu sou tão pequenininha no meio desse povo. Nada disso. Mas, assim, fiquei muito feliz de vocês terem lembrado de mim e também a oportunidade de falar um pouquinho do ProLer, né? Do projeto legal, que é muito legal, interessante e ainda tem gente que não conhece esse projeto. A gente tem um canal no YouTube, ProLer Cataguases. Vou fazer uma propaganda. Pode ficar à vontade. Então, quem quiser, a gente tem histórias lá, toda segunda-feira para berçário e educação infantil, toda quarta para Fundamental 1 e sexta-feira Fundamental 2 e EJA. A gente faz sempre assim, o projeto direcionado para essas... Ai, esqueci. Contato? Meu ou do ProLer? O ProLer, hoje em dia... Isso depois você corta, né? Não corta. Tá. O ProLer hoje... Pode falar. Tá. 3, pode falar. Hoje, o ProLer voltou para a biblioteca, que é o lugar que ele não deveria ter saído, porque eu acho que a biblioteca tem que caminhar junto com o ProLer. Então, hoje, a gente está lá no ProLer, na biblioteca, na Chácara Dona Catarina. Quem quiser nos visitar, estamos às ordens. Tá bom? E eu agradeço novamente e boa noite para todos. E nós concordamos com você, isso que você falou aí. Tem que estar na biblioteca. Tá? Com a supervisão técnica, câmera e editoração de Eduardo Henriques, nós ficamos por aqui. E até o próximo programa. Emanuel Messias, convida.